Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Anderson Conrado e este é o videocast Vozes da CLT, 80 anos de história. Um programa produzido pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Eu já quero aproveitar para te convidar a curtir, compartilhar, comentar e também se inscrever aqui em nosso canal no YouTube. Lembrando que todos os nossos episódios ficam aqui no nosso canal no YouTube e em todas as nossas redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre recurso de revista. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos ele, que é doutor em Direito, professor, já foi promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Paraná e é ministro do TST desde 2017. Ministro Breno Medeiros, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Anderson. É muito bom estar aqui. É muito bom falar dessa senhora que veio desde 1943, que é a CLT, esses 80 anos, falar o que ela traz para nós, né? E eu estou trazendo um dos assuntos mais espinhosos, que é o recurso de revista. Como é que a gente chega com todas essas discussões perante o Tribunal Superior do Trabalho? E o ministro Breno Medeiros é autor, inclusive, de um livro que fala justamente sobre recurso de revista descomplicado. Esse aqui é o livro do senhor, né, ministro? Exatamente. Lançamos com aquela ideia de facilitar as pessoas para que elas conheçam todo o rito e que possam trazer as matérias para que a gente possa discutir as questões de fundo, as questões de mérito, que a gente possa unificar a jurisprudência aqui pelo Tribunal Superior do Trabalho. E, ministro, antes de entrarmos aí propriamente no tema, o senhor poderia explicar para a gente como que funciona a estrutura recursal da Justiça do Trabalho? Então, a Justiça do Trabalho é um ramo do Poder Judiciário. É um ramo criado com a finalidade de dirimir as discussões ou os conflitos que existem entre empregado e empregador. Nós temos hoje uma grande massa salarial, me parece que isso é que move o nosso país, e essa justiça sempre foi considerada uma justiça social, uma justiça que busca a conciliação, uma justiça à frente do seu tempo. Quando antigamente se falava que não poderia a justiça buscar uma conciliação, a justiça do trabalho já era de junta de conciliação e julgamento. Então, hoje funciona assim: o advogado ingressa com uma ação, essa ação vai para um juiz de primeiro grau, um juiz do trabalho, né? Existem várias varas, hoje nós temos em todo o país, existem varas da Justiça do Trabalho com competência para isso. Uma vez que entra com a ação, há uma contestação, são produzidas as provas e será dado por um juiz de primeiro grau uma sentença. Essa sentença cabe um recurso que, se for na fase de conhecimento, desse primeiro momento, se chama recurso ordinário. Se for na fase de execução, onde já está definido qual que é o direito, cabe o agravo de petição. Desse primeiro juízo de cognição, vamos dizer assim, ele cabe o recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. Nós temos aqui 24 tribunais regionais do trabalho, né? Nós temos São Paulo, que tem 2, e a maioria tem 1. E aí alguns entes da federação cada tribunal tem 2 entes, aí a gente pode falar aqui até do TRT-10, que nós temos no Distrito Federal e Tocantins, como exemplo. Bom, o Tribunal Regional do Trabalho, nesse momento, ele vai analisar novamente todas aquelas provas, ele vai analisar tudo o que está escrito, vai analisar como procedeu o juiz de primeiro grau, e ele vai, então, dar uma nova decisão. Dessa nova decisão, que é chamado acórdão, né, eles entendem, analisando todas essas provas, se o juiz de primeiro grau estava correto na sua análise das provas com a legislação, e aí ele modifica, dá provimento ou nega provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. Após esse momento, e aí que eu acredito que é o mais importante, nós estamos na completude do que diz a Constituição Federal. Como a Constituição Federal diz, é assegurado o duplo grau de jurisdição. Então, o primeiro grau ele já examinou e foi reexaminado por um órgão colegiado. Até aí, teríamos a satisfação do direito na justiça previsto constitucionalmente. Aí você vai perguntar para mim,
E para que serve o TST? Para que aparece esse órgão de cúpula que foi muito questionado no passado? Não haveria necessidade de um Tribunal Superior do Trabalho, pela própria dicção da Constituição Federal de 88, mas existem diferenças de alguns tribunais ao interpretar a lei no mesmo sentido, no mesmo caso. Então, existem empresas hoje que são a nível nacional e essas empresas têm um Tribunal Regional do Trabalho que interpreta a lei de uma forma e o outro que interpreta a mesma lei, o mesmo caso, de outra forma. Veja a Petrobras. Né? Nós tivemos uma discussão sobre RMNR, um tipo de uma gratificação que um tribunal interpretava de uma forma, o outro interpretava de outra forma. E a Constituição fala uma coisa muito interessante, ela fala que nós temos que diminuir as desigualdades regionais. Então, não existe brasileiro de primeiro nível, brasileiro de segundo nível, sub-brasileiro, não existem categorias de brasileiro. Então, o brasileiro que é um trabalhador lá no Amazonas, ele tem que ter interpretada a mesma lei, que é uma lei federal, que é a CLT, que trata dos direitos trabalhistas, da mesma forma que aquele que trabalha lá no Rio Grande do Sul, ou que trabalha no Mato Grosso, ou que trabalha no Espírito Santo. Então, todos eles têm o direito de não olhar para o lado e falar, bom, se eu estivesse trabalhando no Espírito Santo, eu teria esse direito, como eu estou trabalhando lá no Amazonas, eu não tenho. E para isso que serve o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho é uma corte de unificação, certo? De uniformidade, em que ele traz todas essas divergências entre os tribunais regionais, e aí nós temos um recurso que se chama o recurso de revista. A gente vai revisitar aquela questão e vamos estabelecer que um tribunal está correto, que outro tribunal está correto, ou então que nenhum dos dois que decidiram a questão estão corretos. Seria uma terceira interpretação da legislação federal. E aí sim, essa interpretação é que deve prevalecer para todos os regionais. Aí você pergunta, mas tudo bem, nós temos aqui, como é que é essa estrutura? Sim. Nós temos 27 ministros, 3 ministros em cada turma, são 8 turmas, e aí tem 3 ministros que são da administração. Aí você olha, bom, mas e como é que funciona se uma turma pensar de forma diferente da outra? Aí a gente tem um recurso interno que para uma sessão de dissídios individuais, certo? Essa sessão de dissídios individuais 1, ela vai analisar exatamente essas divergências entre as turmas, e aí ela estabelece, a turma A a primeira turma está correta, a 8ª turma ou a terceira, a turma que estiver discutindo, a tese é levada para lá, e aí é formada a jurisprudência com relação a determinado assunto. Essa jurisprudência, dependendo do caso, pode ser até levada para o Tribunal Pleno, quando tiver uma repercussão muito grande. Mas, geralmente, ela é resolvida na SDI1. Essa SDI1 que conta com membros de todas as turmas, isso quer dizer, são os membros de todas as turmas, mais alguns antigos e os membros da administração. Então, essa SDI1 consegue demonstrar qual que é a colocação ou o entendimento de todo o Tribunal Superior do Trabalho. E aí, a partir desse momento, nós temos a pacificação da jurisprudência, e essa jurisprudência deve, pelo artigo 936 do Código de Processo Civil, deve ser seguida por todos os tribunais regionais e por todos os juízes do país. Ministro, para ilustrar o nosso bate-papo aqui, a gente preparou uma arte com o artigo 896 da CLT, que institui o recurso de revista. Esse artigo estava previsto na CLT original como recurso extraordinário das decisões
de última instância. A gente está vendo aqui na tela agora, depois mudou, né, de novo em 1946, 1949, 1954, 1967, 68, 1988 e a mais atual redação, que é a de 1998, que a gente está vendo aqui agora na tela. Ministro, eu queria que você explicasse para a gente, o senhor já falou, de certa forma, o que é o recurso de revista, né? Quando que ele cabe e em qual situação que ele pode ser apresentado, ministro, e qual fase do processo também. Então, a fase do processo é exatamente isso. Após Sim. a decisão do regional, né? Então, após a decisão do regional, o recurso de revista ele é apresentado no regional, né? E aí há um juízo de admissibilidade lá. Mas o que é importante aqui, dentro do artigo 896, porque ele estabelece ali que cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho. Veja, ele tem que passar pela turma primeiro, né, das decisões proferidas em grau de recurso ordinário. E essas decisões não são decisões monocráticas, porque às vezes o próprio desembargador do regional, entendendo que aquela matéria já está por demais discutida, ele pode dar uma decisão monocrática. Só que dessa decisão cabe um recurso para a turma ou para o pleno do Tribunal Regional do Trabalho. Dessa decisão, desse acórdão, é que vai caber o recurso de revista. E veja, as decisões falam o seguinte, a linha A, ela traz exatamente isso que nós estávamos falando sobre um tribunal regional do trabalho pensar de forma diferente do outro, ou pensar de forma até diferente do Tribunal Superior do Trabalho. Então, ela fala, derem o mesmo dispositivo de lei federal, tem que ser ao mesmo, Sim. né? Interpretação diversa daquele houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho. No seu pleno ou turma, isso quer dizer, é um acórdão que tem, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, é o que eu falei, a sessão de dissídios individuais já decidiu sobre isso, você não pode decidir de forma diferente. Então, cabe o recurso de revista quando você decide de forma diferente, para quê? Para que você imponha a vontade política do Tribunal Superior do Trabalho, ou contraria em súmula de jurisprudência uniforme dessa corte. Isso quer dizer, tem uma súmula, já que é uma jurisprudência solidificada, e a decisão do regional é contrária à súmula. Ou então súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo determinou que deveria se interpretar de determinada forma e ele está julgando de forma diferente. Essas questões, nós temos que aí, todas essas daqui, tirando as súmulas, que você só indica a súmula, Sim. todas as demais você precisa fazer uma comparação entre o acórdão de um tribunal regional para saber se o outro é específico, se é realmente com relação ao mesmo dispositivo e da interpretação diversa, se é com relação à sessão de dissídio individual, se é a mesma coisa, porque às vezes não é. As situações são parecidas, mas não são iguais. Existe o que a gente chama de distinção, ou distinguish. Sim. Então, você vai falar, ó, essa daqui é uma situação diferente que ainda não foi observada. Então, às vezes, eu falo isso daqui no meu Vou curso. mostrar novamente o livro aqui, Recurso de Revista Descomplicado. Eu falo assim, que é o mais difícil de ser conhecido o recurso de revista é com base na linha A, porque você tem que pegar um caso exatamente igual. E muitas vezes não há necessidade, porque a linha B resolve. Aliás, a linha C resolve a mesma questão, porque a linha C fala proferidas com violação literal de dispositivo de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Então, se você quer discutir aquele mesmo dispositivo lá em cima na linha A, se você quer discutir ele, você só diz, olha, ele não foi bem interpretado. Certo. Há uma violação desse dispositivo. E aí já cabe o recurso de revista, ou o dispositivo da lei federal, ou da afronta direta e literal da Constituição Federal. E tem uma pegadinha aí, né? Porque nem sempre o direito trabalhista, muitas das vezes com empresas públicas, nós vamos verificar isso, nem sempre o direito trabalhista está previsto só
nessa lei federal. Existem leis estaduais que prevêem, aí sim, para empregados públicos. Então, quando tiver, aí nós vamos ver a linha B, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, porque a lei estadual não tem como, a violação literal de lei estadual não sobe, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional, prolator da decisão recorrida. Interpretação divergente. O que quer dizer? Ele fala assim, na forma da linha A. Aí você vai ter que trazer uma jurisprudência, né, existe um dispositivo ou uma convenção coletiva, ou então, nós temos isso, empresas públicas aqui, Caixa Econômica Federal, muitas vezes ela tem um regulamento de empresa que serve para o país inteiro, e aí você vai fazer, olha, tal determinado Tribunal Regional do Trabalho com relação àquele dispositivo do regulamento de empresa entende que tem direito o empregado. Com o mesmo dispositivo, um outro Tribunal Regional do Trabalho entende que tem direito o empregador. Aí você faz o confronto e aí você vem por divergência. Então, violação só lei federal e Constituição. Os demais por divergência jurisprudencial. E aí a gente fecha o arcabouço recursal dessa espécie que é o recurso de revista. Eu quero aproveitar o gancho, ministro, que o senhor falou sobre súmulas. A gente vai apresentar 2 súmulas aqui agora. Nós temos uma arte também com o texto da súmula 297 do TST, que diz, olha só, a súmula 297, prequestionamento, oportunidade e configuração. Queria que o senhor falasse também sobre essa súmula para a gente, ministro. Sim, o que o Tribunal Superior do Trabalho, qual que é a função dele? A função do Tribunal Superior do Trabalho é falar, foram colhidas as provas, né, um regional vem e fala assim, foram colhidas as provas e as testemunhas falaram isso, e esse entendimento que existe aqui levam a determinada conclusão aplicando-se a lei. Então, é um raciocínio de silogismo. Você vem, analisa toda a prova e fala, a conclusão da prova é que a pessoa trabalhava, em termos de horas extras, das 8 às 20, com uma hora de intervalo de segunda a sexta, certo? E eu peço horas extras. Essa conclusão, que é das 8 às 20, é uma conclusão que quem dá é o regional, certo? Ou ele fala assim, não houve prova com relação às horas extras de forma suficiente, certo? Não foram apresentados cartões de ponto, e aí, uma vez não apresentados cartões de ponto, você pode dizer assim, bom, não foi apresentado, então a reclamada teria que fazer uma prova das horas extras. E essa é a tese que se coloca. A tese é, se comprovou as horas extras, são devidas, de acordo com a lei, acima da 8ª diária, e o outro que comprovou, são 2 casos, e o outro que comprovou, deveria de comprovar a reclamada, porque ela tinha que juntar as folhas de ponto, e ela não comprovou. Aí nós vamos analisar com base nessa questão, porque o Tribunal Superior do Trabalho não vai analisar a prova, certo? Por isso que essa súmula e a outra, 126, são co-irmãs. Ele não vai analisar ali se ele concordou, se ele não concordou, se aquilo está correto, se aquilo não está correto na análise da prova. Ele vai dizer qual que é a conclusão da análise da prova. Você concluiu X, vai aplicar a lei? Então, você tem que deferir ou não deferir. É essa equação que é levada para o Tribunal Superior do Trabalho. E aí, as discussões de direito, elas devem estar pré-questionadas, certo? O que ele fala, disse pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Então, se eu tenho a Lei de Liberdade Econômica fala o seguinte, que acima de 20 empregados, o empregador tem a obrigação de ter a folha de ponto. Sim. Abaixo de 20, ele não tem obrigação. Então, quando ele não tem obrigação, quem tem que provar a hora extra é o empregado.
Quando ele tem que ter a obrigação e não trouxe a folha de ponto, quem tem que provar a hora extra é o empregador. Onde é que está a discussão? É se tem mais do que 20 ou menos que 20. E se o regional não fala se tem mais ou menos que 20? E o tribunal fala assim, ó, o empregador deveria de ter juntado as folhas de ponto e ele não juntou, eu vou deferir ao empregado. Aí vem a parte e fala assim, não. Chega no Tribunal Superior do Trabalho e fala assim, não, eu tenho menos do que 20. Mas essa discussão, se tem mais ou menos do que 20, não está no acordo regional. Se não está no acordo regional, não está pré-questionada. E aí entra a outra súmula que o senhor citou, que é a 126 do TST, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente vê aqui que essas questões, então, toda a matéria, ó, incumbe a parte interessada, desde que a matéria já sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema. Então, se ele não falou se era mais do que 20 ou menos que 20, cabe a parte chegar lá e entrar com embargos e falar assim, ó, tribunal, você tem que se manifestar sobre isso, porque a minha tese é essa, que eu tenho menos. Então, o empregador que foi condenado, ele fala assim, eu tenho menos que 20. Se eu tenho menos que 20, quem tinha que provar, como não tem prova, quem tinha que provar era o empregado. Então, ele tem que embargar. E aí, uma vez que ele embargou, se o regional não respondeu, cabe uma nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Aí vem para o Tribunal Superior do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho fala, ó, você tem que responder isso. Então, através do recurso de revista. Mas a gente tem o item 3 dessa súmula, que também é interessante. Sim. Considera-se pré-questionada a questão jurídica. Então, eu já não tenho que saber se ele tem 20 ou se não tem 20. Aliás, se esse fato está com 20 empregados ou não está com 20 empregados. Ele fala assim, considera-se pré-questionado questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese. Imaginamos que o tribunal fala que tem 20 empregados, tem mais do que 20 empregados, mas ele não se manifesta de quem que seria o ônus da prova com relação a isso. Certo? De quem que seria. E ele vai lá e condena o empregador. Aliás, se tem mais, ele não concede o direito ao empregado. Vamos dizer que ele tenha mais do que 20 empregados e o empregado teria. E o empregado pode recorrer, ele não precisa falar, eu quero que o tribunal fale sobre a lei, sobre isso, sobre aquilo, porque a lei fala isso, liberdade econômica, que quem tem mais do que 20 empregados, ele é quem tem que fazer a prova. E o tribunal não se manifesta sobre isso. Ele diz, eu já julguei essa matéria. Acontece isso muito dos regionais, a matéria já está discutida e já está julgada e é isso. Ele não precisa ficar insistindo, porque eu já sei que o ônus da prova foi atribuído ao reclamante, que não foram juntadas as folhas e que a reclamada tinha mais do que 20. Eu não preciso de mais nenhum elemento fático lá no regional para que traga para o recurso de revista. Então, aplica o item 3. É uma matéria jurídica. Se tem direito ou não tem direito, quem vai decidir é o Tribunal Superior do Trabalho. E aí considera-se pré-questionada. Importante que ele tem que ingressar com embargos declaratórios. Então, ele vai ter que falar assim, eu quero só que você fale sobre isso. Se ele não falou, é o que eles chamam de pré-questionamento ficto. Sim. Né? Então, tem vários detalhes agora, daqui a pouco começa a dar um nó na cabeça dos senhores aqui, certo? Porque são vários detalhes, e por isso que nós escrevemos um livro dessa envergadura só sobre um recurso de revista. Para a gente só encerrar essa parte das súmulas, acho importante mostrar também a súmula 126 do TST, que trata justamente sobre o reexame de fatos e provas. Exatamente. Veja como é que essa súmula daqui, ela é uma súmula que tem no Supremo Tribunal Federal, tem o equivalente no STJ, no STJ é súmula 7. Cada um dos tribunais interpreta um pouquinho diferente ela. Sim. Apesar dela ter a mesma redação, os tribunais interpretam um pouquinho diferente. O STJ estabelece que se as provas estão descritas dentro do caderno processual ou no acórdão, se está transcrito um depoimento, se está transcrito uma testemunha, se está transcrito uma perícia, ele pode eventualmente analisar isso. Sim. Nós
em 2019, se eu não me engano, firmamos na SDI1, que é o órgão que é o responsável para estabelecer a uniformização para a análise dos pleitos na Justiça do Trabalho. Nós estabelecemos que eu não posso olhar o depoimento da parte, eu não posso olhar as testemunhas, eu não posso olhar os documentos que existem, que foram juntados, eu não posso olhar a perícia. O que eu posso olhar é a análise que o magistrado fez da perícia. Então, o magistrado diz assim, o acórdão vem e fala, olha, um bancário, 62, 2 é um gerente geral. O magistrado fala, ele era gerente geral da agência, certo? Não tem problema com relação a isso. Mas eu entendo que ele, apesar de ter todos aqueles poderes, né, então ele concluiu com base na prova que ele era gerente geral da agência, apesar de ele ter todos aqueles poderes, não se aplica o artigo 62 que fala que você não precisa ter o controle da jornada e não tem horas extras. Então, ele entende que, mesmo assim, ele teria o direito às horas extras. Eu poderia analisar aquelas provas para saber se ele era gerente geral ou não? Não posso. Eu posso, se ele falar para mim, olha, ele era a autoridade máxima da agência, mas ele não era gerente geral porque ele era subordinado a um supervisor. Falei assim, condição de gerente geral é uma condição jurídica. Ele era a autoridade máxima da agência? Então ele é gerente geral. O que eu não posso é analisar se ele era autoridade máxima ou não. Tem que estar registrado. Não posso ir lá nos depoimentos. E é isso que é essa discussão. Só de súmula 126 nós teríamos o quê? Aqui a gente tem 1 hora, vamos passar por umas 5 horas só para discutir os casos como existem e que é bacana. E o livro é bem exaustivo com relação a isso. Mas é importante saber que nós não vamos analisar a prova. Nós vamos analisar as conclusões da prova que são descritas no acórdão regional e saber se essa conclusão está correta com o que estabelece a legislação federal. Tá ótimo. O ministro Breno Medeiros está aqui com a gente hoje falando sobre recurso de revista. Eu quero aproveitar para te convidar a curtir, compartilhar, comentar e se inscrever também aqui em nosso canal no YouTube. Todos os nossos episódios ficam disponibilizados aqui no nosso canal no YouTube e também em todas as nossas redes sociais. Ministro, vamos continuar o nosso bate-papo agora? Vamos apresentar aqui para o senhor os pressupostos para o recurso de revista e gostaríamos que o senhor explicasse para a gente o que cada um deles significa. Mais uma vez está aqui na tela. Vamos começar ali pela tempestividade, ministro. Isso daqui assusta qualquer um que quer advogar na Justiça do Trabalho. Eu falo que o recurso de revista, ele é o mais técnico e o com maior número de requisitos que existe. E por isso as pessoas costumam falar que é o recurso mais difícil do sistema recursal brasileiro. Você fala assim, mas e para o Supremo Tribunal Federal? É mais fácil. E para o STJ? É mais fácil. O recurso extraordinário, o recurso especial, ele tem menos requisitos do que o recurso de revista. Aí, vocês podem pensar assim, mas por que isso acontece se a gente tem uma relação de direito social discutida, de natureza alimentar discutida? Por que a gente tem essa dificuldade ou por que a gente precisa ter tantos requisitos? E eu vou explicar um a um, Sim. Que eu acho que fica mais fácil aqui para os senhores entenderem. E para todos os espectadores aqui, né? Existem alguns requisitos, e essa é uma distinção que eu falo, que eu acho que é bem fácil para a pessoa entender, que existem pressupostos extrínsecos e pressupostos intrínsecos. E por que intrínseco? Extrínseco é aquele que você não abre nenhum recurso. E você consegue analisar sem abrir o recurso. Começa pela tempestividade. Você não precisa saber o que está dentro do recurso para você aferir a tempestividade. Você publicou no Diário de Justiça Eletrônico, ele tem a publicação aí no dia seguinte,
ele é disponibilizado um dia, publicado no dia seguinte, e aí você tem 8 dias úteis para você recorrer. Se você recorrer no nono, você perdeu o prazo, certo? Então, é importante que ele seja feito, elaborado e que tenha o seu ingresso no tribunal de origem dentro do prazo de 8 dias úteis, sob pena de não conhecimento. Isso quer dizer, perdeu, precluiu, não foi dentro dos 8 dias, aliás, todos esses daqui, não foi dentro dos 8 dias, ele transitou em julgado aquela decisão do acordo regional, já pode ser executada, então não temos aí outra possibilidade. Procuração válida. Você entrega a procuração para um advogado, depois você coloca outra procuração para outro advogado, esquece de ressalvar o poder do primeiro, o primeiro vai lá e entra com recurso, ele já não tem mais os poderes, porque um estabelece, um substitui o outro. Procuração válida é interessante, porque no Tribunal Superior do Trabalho não tem o ius postulandi mais. Então, você precisa ter advogado. Então, você tem que ter essa procuração válida, porque tem algumas procurações também que são feitas pelo prazo determinado. Algumas empresas falam assim, vou te dar por um prazo de 1 ano. Aí, passado 1 ano, o advogado entra lá com recurso de revista. Então, ou ele nem tem a procuração, né? Às vezes, ele é um procurador da empresa, tem essas empresas grandes, tem várias procurações e quer se juntar à procuração que é do advogado que está fazendo o recurso de revista. Regularidade formal. Aqui a gente estabelece, se eu não me engano, é o 896-1A, ela tem que ser estabelecido para o regional, certo? É um recurso de revista. Nós temos o 896, parágrafo 1A, itens 1, 2 e 3, que ele estabelece como que a gente vai fazer o recurso de revista. Esse é um requisito dos mais difíceis, porque a pessoa não compreende. Esse daqui nós podemos chegar aqui e estabelecer várias questões com relação a ele. Uhum. Como você vai escrever um recurso de revista? O que acontecia? Quando a gente começou essa parte da informática, porque antes os recursos de revista eram muito simples, né? Você ia lá, datilografava, é muito difícil você ficar escrevendo muita coisa, certo? Porque aquilo dava um trabalho. Hoje, Ctrl+C, Ctrl+V, você começa a copiar e os recursos de revista começaram a 100, 200 páginas. E isso deu uma dificuldade muito maior ao recurso de revista, certo? Nesse ponto, o recurso de revista, ele trouxe uma inovação em 2014. Eu estava substituindo aqui na 8ª turma em 2014, eu acompanhei como essas coisas começaram a modificar. O recurso de revista, ele veio com a lei e falou, olha, não basta você escrever, você tem que escrever de uma forma X, e isso não existe em nenhum outro recurso. Qual que é essa forma X? Você tem que pegar a tese, o que o regional estabeleceu como conclusão, né, os fatos que levaram ele a concluir, você tem que grifar ou você tem que colocar de uma forma diferente, e aí você tem que fazer um contraponto com relação a isso e indicar qual que é o dispositivo de violação legal ou de súmula. Então, é como a gente faz uma redação, né? Primeiro você explica aquela introdução, depois você tem o mérito e que você vai dizer o porquê que aquilo não existe, e ao final você vai concluir que está contra a legislação, ou então que merece o conhecimento por divergência jurisprudencial e que é aberta essa jurisprudência, esse requisito para que você possa discutir aí o mérito da questão, certo? Então, tudo isso é para você ter um conhecimento do recurso de revista. Então, esse é um dispositivo que não adianta também você só colocar estabelecer qual que é a tese, você estabelecer
qual que é o artigo, mas você não comunica uma com outra, você tem que dizer o porquê, né? Então, essa nós temos que ter, eu não sei se é essa regularidade, mas está também nas demonstrações, né? Então, ele tem que estar dentro de um prazo feita por escrito pelo advogado, com todas essas, com todos esses requisitos necessários para que a gente possa analisar o recurso de revista, que eu falo assim, tem que botar a bola na cal, certo? De frente para o gol, para que o ministro analise. E quem sabe trabalhar melhor isso de uma forma bem concisa, que não precisa escrever muito, ele auxilia para que a tese dele chegue no Tribunal Superior do Trabalho, porque senão ela não é nem conhecida, certo? Ele pode até dizer, mas tudo que tá no meu recurso, mas você grifou, você fez exatamente essa análise, ou você fez essa indicação da súmula no lugar certo, né? Então, você imagine como é que era antes, em que às vezes pegavam 100 páginas, e lá na página 54 ele diz assim, houve contrariedade ao artigo tal da CLT. Como é que eu vou ficar lendo 100 páginas para saber se ele está... Isso só para saber se ele indicou o artigo. Então, as pessoas, muitas delas criticaram quando houve essa modificação legal, mas eu penso que ela vem a melhorar a técnica e a justiça. Então, você já sabe, esse que é o problema. Então, nós vamos julgar de acordo com o que você colocou. Nós temos aqui o depósito recursal, né, porque ele traz as custas, né, a pagamento de custas e depósito recursal. As custas são para a União, é um valor pequeno, é 2% sobre o valor da causa, da condenação, e esse valor deve ser depositado dentro do prazo do recurso, dos 8 dias. Ou o depósito recursal, todo agosto, esse valor vai aumentando. O depósito recursal seria a condenação. Então, se você foi condenado, você vai depositar. Só que existe um limite do depósito recursal, que todo agosto ele é renovado, são renovados esses valores, então você tem que depositar. Acontecia muito isso daí, que é uma mudança de julho para agosto. Sim. Né? E aí vinha o advogado e depositava o valor que era de julho, não tinha tentado, às vezes até publicou naquele dia essa modificação das custas, e às vezes são valores ínfimos. E aí veio um dispositivo legal do CPC que diz que quando ele é inferior, mas que foi depositado dentro do prazo, quando ele é inferior, ele tem que ser intimado para que ele possa aí regularizar, possa complementar esse depósito. O depósito recursal também teve uma modificação recente, se eu não me engano, foi no ano 2019, onde houve a possibilidade de se estabelecer um seguro-garantia. Então, o banco vai e oferece esse seguro-garantia e com aquela promessa de que, se ele for condenado, aí pode-se executar esse seguro-garantia. Eu acho que essa é uma boa solução, porque não descapitaliza as empresas que ficariam com esses valores presos na Justiça do Trabalho. Então, elas podem movimentar como fluxo de caixa, mas também deixa garantida a condenação ou a execução futura pela Justiça do Trabalho. Em bom momento, no meu entendimento, o legislador andou bem, certo, de conseguir juntar essas duas ideias, né? Então, nós temos aí o depósito recursal, pagamento de custas, demonstração das hipóteses, e aí o que eu já falei, que você também tem que demonstrar quais são as hipóteses. Olha, eu estou vindo pelo artigo 62.2, né, que seria no caso do gerente geral, né? Então, houve um mau ferimento, uma má interpretação do artigo 62.2, ou tem uma súmula que fala 287, que fala do gerente geral, que ele não tem direito a horas extras. Então, ele pode discutir a súmula, ele pode discutir o artigo, certo? Agora, ele tem que falar exatamente o que estabelece. Então, o artigo 62, se ele falar assim, artigo 62,
não serve. Tem uma súmula 221, porque o artigo 62 tem vários incisos, ele tem que indicar qual que é o inciso do artigo 62. Então, ele tem que demonstrar que ele está na linha A, na linha B, a linha C. Ele tem divergências, ele tem ele está buscando o recurso de revista porque houve uma ofensa literal ou se está diferente da jurisprudência da SD1. Tudo isso ele tem que, nesse momento em que ele vai demonstrar as hipóteses do artigo 896. Ele tem que ter legitimidade. Eu não posso, eu sou seu amigo, aí eu vi que você foi condenado, você não quer recorrer, mas eu acho que você está errado. Então, eu vou lá e eu recorro por você. Não pode, certo? Só o titular do direito tem a legitimidade. É claro que existem situações em que o Ministério Público tem um interesse público em que ele pode recorrer, certo? São situações que ocorrem quando quando o sindicato eventualmente não recorre com relação a uma ação civil pública, o Ministério Público pode vir. Então, ele tem que ver a legitimidade para recorrer. Tem que ter um interesse. Não adianta eu querer só manter a minha tese. O regional entendeu que estava prescrito o direito do reclamante. Isso quer dizer, passou-se um tempo, ele não entrou com a ação, então está prescrito, o reclamante não tem direito. Mas daí eu, como empregador, falo assim, não, mas eu quero dizer que o reclamante estava errado. Eu quero que você fale para mim que o reclamante estava errado. Qual que é a utilidade disso se você não vai ter que pagar nada para o reclamante? Então, é um binômio, né, de utilidade, né, a legitimidade, o interesse é o interesse e utilidade. Então, você tem que ser útil. O seu questionamento. Muitas das vezes eu vejo isso em recursos, porque às vezes não fica tão claro o acordo regional. Então, ele recorre. E aí, muitas das vezes, os relatores e aí as turmas entendem que não tem o interesse, mas ele deixa mais claro o acordo, falando assim, não, você já ganhou. Porque às vezes ele interpreta e acha que não ganhou, certo? E eu falo assim, não, você já ganhou, é essa que é a interpretação que tem que ser dada para o regional. Isso ocorre muito, por isso que às vezes a gente fala, mas como é que a pessoa não tem interesse? Isso daí seria algo muito surreal. Não é, acontece quando você tem muitas dúvidas, a pessoa entra e fala assim, ó, não tem interesse, mas ele já concedeu isso para você. O pré-questionamento nós já falamos que é da súmula 296, e a transcendência. A transcendência eu vou falar um pouquinho aqui, porque mais para frente nós temos mais pressupostos. Todos esses outros pressupostos aqui, você tem que demonstrar no recurso de revista. A transcendência foi algo criado para que o julgador de terceiro grau, que aí seria do Tribunal Superior do Trabalho, analisasse, e de forma geral, ele vai falar assim, esse processo ele tem um interesse só individual ou ele tem um interesse meta-individual que serve para todo mundo? Se ele tiver só individual, ele não tem que vir para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu tenho que analisar a transcendência. Nós vamos falar sobre os 4 tipos de transcendência mais para frente, mas é importante dizer que todos os outros pressupostos devem estar no recurso, no regional, e aí são analisados pelo presidente do tribunal, num primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista. Só que, na transcendência, como é algo típico, único do Tribunal Superior do Trabalho, a parte não precisa falar nada sobre transcendência no recurso de revista, e o regional não pode analisar a transcendência. Ele não pode dizer, isso o Tribunal Superior do Trabalho não se interessa por julgar. Certo? Ele não tem competência para analisar a transcendência. A transcendência será analisada dentro do Tribunal Superior do Trabalho, e aí já adiantando que é política, jurídica, econômica ou social. O recurso de revista ele só é apresentado aqui no TST, ministro, ou não?
O recurso de revista ele é apresentado nos TRTs. Certo. Então, tendo um acórdão, ele apresenta no TRT e o presidente ou vice, dependendo, tem tribunais que têm um vice judicial, que é o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Goiás, de onde eu vi, o próprio presidente que analisa, certo? Tem outros tribunais em que delegam para o vice-presidente. Então, cada um vai ter mas sempre um órgão de administração, né? Dos administradores do tribunal. Nesse momento, o próprio regional pode falar, olha, esses pressupostos aqui estão preenchidos, eu conheço do recurso de revista. Ele não vai dizer se está correto, se não está correto, porque isso daí é uma matéria de mérito. Ele só olha os pressupostos. Estão preenchidos esses? Conheço o recurso de revista e manda para o Tribunal Superior de Trabalho. Primeiro, tem que dar uma vista à parte contrária, para que ela apresente contra-razões, porque tem o contraditório, mas, feita essa parte, ele manda para o Tribunal Superior do Trabalho. Pode também ele falar assim, olha, esses temas que estão aqui, da forma como você colocou, não estão preenchidos os requisitos. Então, ele denega seguimento ao recurso de revista. Então, o primeiro juízo que vai dizer se estão preenchidos os requisitos ou não é o Tribunal Regional do Trabalho. Presidente ou quem for determinado pelo regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho. A partir desse momento, o que acontece? Você pode entrar com agravo de instrumento para que essa discussão sobre preenchimento de pressupostos venha para o Tribunal Superior do Trabalho. Aí você tem o quê? 10 temas. Vamos dizer que alguns sejam conhecidos, estejam corretos e os outros 3 corretos e 7 não. Aí você tem que o recurso de revista virar e você pode entrar com agravo de instrumento nos que não tiveram. Por último, e se o regional não, e se o presidente do regional não analisou um dos temas? Eu entrei com recurso de revista em 10 temas que eu fui sucumbente. Ele analisou 7. Se eu não falar nada sobre esses 3, está precluso, certo? Transitou em julgado. Aí eu tenho que entrar com embargos declaratórios para que ele fale sobre esses 3. Ele tem que falar sobre todos os temas que estão no recurso de revista. Então, você tem que entrar com embargos declaratórios, porque senão esse tema não será analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, tem que haver um juízo de admissibilidade integral, à exceção da transcendência. A decisão do recurso de revista ele pode ser tomada de forma monocrática ou não, só através das turmas? A decisão do recurso de revista, qual que é a ideia, né? É que o Código de Processo Civil fala o seguinte, que quando a jurisprudência já está firmada pela turma, o relator pode decidir de forma monocrática. Então, quando são matérias novas, eu sempre faço isso e os ministros fazem, é uma matéria nova que chegou. Eu levo para a turma fixa o seu entendimento e, a partir daí, todas as outras que vierem, todos os recursos de revistas versando sobre a mesma matéria, o próprio relator pode manter aquela matéria. Como ele pode entender, muitas das vezes, que a discussão não tem um pressuposto processual. Vamos dizer, ele está discutindo hora extra. O regional disse que as provas dos autos confirmam a jornada das 8 às 18, das 8 às 20. Ele vem e diz, não, está errado, ele só trabalhava das 8 às 18. Aí vem o primeiro juízo de admissibilidade e fala assim, você quer rediscutir fatos e provas. Então, nesse momento em que você vai rediscutir os fatos e provas, eu aplico um óbice da súmula 126. Aí eu não preciso levar nem para a turma, porque súmula 126 já é uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu falo, está correto, e eu julgo de forma monocrática. Desse julgamento, para saber se está certo, se há uma distinção, se o tribunal realmente, se a turma realmente já se manifestou sobre aquilo, cabe um recurso que é de agravo. Então, você vai fazer um agravo interno que você fala assim, olha, eu não penso que o entendimento da turma seja esse, certo? E aí você vai rebater os argumentos do relator e enviar para a turma.
E aí a turma vai decidir se o relator está correto no agravo ou não. Então, dentro da turma, natural é que a turma se manifeste, certo? Mas, coisas que ela já se manifestou, o próprio, por uma questão de celeridade, muitas vezes o próprio relator dá uma decisão monocrática, sempre sujeita a recurso. Certo. E o que acontece quando o recurso ele é negado? Lá no regional, Não, não tem o recurso de revista. o recurso de revista, Isso. se ele, como eu falei, se for uma decisão monocrática, cabe esse agravo para a turma. Mas vamos dizer que a turma concorde com o relator que deu uma monocrática negando o provimento, por vários motivos. Ou porque essa matéria não preencheu os pressupostos, né, que nós discutimos, ou porque a matéria de fundo está de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, certo? Então, nós podemos negar o provimento. Depois de negado esse provimento, aí nós depois vamos falar sobre a transcendência, se a matéria tem transcendência, esse recurso pode ir para a SDI 1, né, se outra turma entender de forma diferente. Então, uma turma entendeu de uma forma e outra entendeu de outra, cabe um recurso que se chama recurso de embargos para a SDI 1. Então, nós temos esse recurso de embargos e, se tiver matéria constitucional, cabe o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Veja que nós temos aí várias matérias trabalhistas regulamentadas pela Constituição e estamos vendo como que o Supremo tem se manifestado diuturnamente sobre matéria trabalhista, modificando ou então endossando posições do Tribunal Superior do Trabalho. E existe um limite específico de quantas vezes o trabalhador pode entrar com recurso de revista ou não existe esse limite? Existe um princípio da unirrecorribilidade. Então, você vai recorrer, uma vez dado o acórdão, você vai recorrer uma vez. Mas vamos dizer que o acórdão tenha adotado a prescrição, né? Naquele caso que nós estávamos falando aqui sobre a prescrição, ele tem adotado a prescrição. Há um recurso, e aí o Tribunal Superior do Trabalho entende que não estava prescrita aquela verba. E aí ele remete lá para a vara, para que a vara, ou quem pronunciou primeiro a prescrição, lá para a vara ou para o Tribunal Regional do Trabalho, para que ele se manifeste sobre a matéria de fundo. Aí nós estamos discutindo já outra matéria, não vai se discutir mais sobre a prescrição. Aí cabe um segundo recurso de revista. Ou então, se estabeleceu o processo, são devidas horas extras, mas aí vai ter a fase de execução. Então, as discussões na fase de execução tem o agravo de petição, e do agravo de petição, em matéria constitucional, cabe o recurso de revista. Não é do mesmo acórdão, então são acórdãos diferentes, e aí sim pode ocorrer em situações diferentes de ter que o reclamante ingressar mais do que um recurso de revista, ou a reclamada ingressar com mais um recurso de revista. Eu vou pedir para entrar uma outra arte agora, ministro, para ilustrar justamente a minha próxima pergunta aqui, que é em relação ao tempo, em média, que o TST demora para analisar um recurso de revista. A gente tem aqui, desde 2016, né, os dados de quantos casos são julgados aqui no TST, casos julgados e casos novos também. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual é a média do tempo para ser julgado o recurso de revista aqui no TST. Veja que interessante. Com todas essas... De 2014, a lei de 2014, que diz como que tem que... Quais são os requisitos do TST, e depois veio a reforma de 2017 que traz a transcendência. Uhum. Mas você veja que os casos vão só aumentando. Em 2016, 10 mil, depois 16 mil, depois 19, 42, 41. Nós aqui, em 2024, já chegamos a 31 mil casos novos, né? Então, existem os casos também que não são novos, mas que estão sobrestados, né? O Supremo Tribunal Federal determina que num tema X, né, nós tivemos o tema 1046, que falava sobre a convenção coletiva, o acordado poder estar acima do legislado, então, que isso pode negociar. O tema 1046 nós tivemos que suspender diversos processos, né? Eu mesmo, no meu gabinete, peguei 4 mil processos depois que foi julgado o tema 1046. Então, existem casos novos, mas casos antigos que estão sobrestados. Então, tudo isso daí vai
aumentando o número de casos e os casos que ainda vêm remanescentes. Então, por isso que a gente vê lá 10 mil casos, julgados 40 mil, e a gente tem julgado cada vez mais pela própria sistemática que a gente tem agora com o PJE, que ele vem de uma forma mais rápida, mais célere. Você, no primeiro e segundo grau, diminuiu muito o tempo. Só para você ter uma ideia, eu entrei em 92 para se julgar um processo na segunda junta de conciliação e julgamento de Goiânia, eram 2 anos e meio. Hoje se julga isso em 2 meses. Então, olha como as coisas modificaram nisso. E aí também dos regionais, né? Os regionais levavam anos para julgar, hoje é muito mais rápido. E tudo que estava represado desses anos, como começou a ficar mais rápido, tudo subiu para o Tribunal Superior de Trabalho. Mas eu acho que nós temos aqui, eu tenho a estatística aqui de setembro, é uma média de 384 dias, então um pouco mais de um ano para se julgar. E essa média é assim, é claro que vão ter processos que têm um pouco mais de tempo, né? Mas tem muitos processos aqui que são julgados mais rápido. Depende da matéria, depende da complexidade, mas a gente busca aqui, o CNJ estabelece uma meta que se chama meta 2, que é para se julgar os processos mais antigos, né? E o Tribunal Superior do Trabalho tem cumprido essa meta sempre, né? Então, é de julgar os processos mais antigos. Veja que é um número grande. Hoje, a média de um ministro está por volta de 14 a 15 mil processos, né? Essa média de processos por ministro. Por uma avalanche de processos que tiveram agora, foram distribuídos 4 mil processos no mês de agosto, até o final do mês de setembro tinha 1.924 processos. Então, esse é o número que eu tenho no meu gabinete. Mas tem gabinetes com 25 mil, 26 mil processos. Depende muito de como recebeu o gabinete, de como mudou, de uma média com as pessoas que entraram. Existem vários fatores aqui que não cabe a gente falar, mas o que importa aqui é que nós estamos dando vazão a tudo isso. Geralmente, nós julgamos mais do que entra. Uma hora deve diminuir isso e a gente conseguir zerar ou chegar próximo disso, né? Então, é possível, acho que tudo isso daí, o nosso presidente hoje, o ministro Aloísio, colocou isso nessa gestão dele como uma das prioridades, descobrir formas alternativas para que a gente possa resolver os processos. E ele tem a expertise porque criou o Sejusc, né, para fazer acordos no Tribunal Superior do Trabalho. É porque, às vezes, a pessoa não quer todo esse tempo, né? Às vezes vale mais um acordo mais rápido do que uma boa demanda, né? Então, esses dados eu acredito que expressam aqui como o Tribunal Superior do Trabalho vem andando, né, na análise dos recursos de revista. Só para reforçar aqui uma informação, os dados de 2024 foram colhidos aí até o dia 18 do mês de outubro. Só para a gente reforçar aqui que são realmente muitos casos julgados aqui no TST. Ministro, vamos seguir agora para falar sobre a transcendência. Em 2017, com a reforma trabalhista, passou a existir o Instituto da Transcendência. O senhor pode explicar para a gente o que é transcendência do recurso de revista? Então, a transcendência, ela foi colocada, ela vem com base na experiência norte-americana. Então, a Suprema Corte norte-americana, ela escolhe determinados casos que têm uma repercussão nacional. E ela escolhe mesmo. Então, ela tem um grupo de pessoas que auxiliam os ministros e elas escolhem os casos que são importantes. A Constituição Federal brasileira não deixa com que isso aconteça, porque todos os casos devem ter uma sequência, inclusive, se for matéria constitucional, chegar até o Supremo Tribunal Federal. Por isso que se discute essa vastidão de processos no Supremo Tribunal Federal. Mas é porque a Constituição Federal ela optou para que todas
as decisões fossem fundamentadas. Como lá ele simplesmente pega os casos nos Estados Unidos e fala assim, esse caso eu não quero julgar, ele não precisa fundamentar, porque ele escolhe o que ele quer. Aqui não, como todas as decisões têm que ser fundamentadas, nós temos que dizer, então, esse caso vale a pena? Ele deve ser enfrentado pelo Tribunal Superior do Trabalho? Porque, como eu falei no início, o que é garantido pela Constituição? O duplo grau de jurisdição. Esse duplo grau de jurisdição, ele tendo um primeiro grau que sentenciou e o Tribunal Regional do Trabalho, ele está cumprido o que está na Constituição. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, ele é uma corte que serve para normatizar todos, para dizer qual que é a jurisprudência. Então, a transcendência ela veio em 2001. Interessante que até a primeira parte que fala da transcendência, que é o caput, que não especifica exatamente todas as causas da transcendência, ela vem lá em 2001, mas nunca foi regulamentada e nunca foi aplicada. Aí chega a transcendência em 2017, com essa ideia de se fazer um julgamento mais simples, estabelecer de uma forma mais simples e não ter um recurso para SDI1, porque demora mais tempo, certo? Então, a ideia é de resolver os processos, ser mais céleres, né? E é uma questão, eu gosto muito de estatística, eu fiz um MBA em Engenharia da Qualidade na USP, e o perfeito não existe. O perfeito, nem se você analisar tudo, você vai dizer, não, você não tem um erro. Um pequeno erro existe. O que a gente precisa ter é uma estatística, saber aonde que a gente onde que esse erro pode ser colocado. Então, a transcendência vem falar o seguinte, é o que a repercussão geral está estabelecendo no Supremo, e aqui a gente tem também a relevância no STJ, que ainda está da mesma forma regulamentando, né? A gente fala em sistema de precedentes, mas eles entendem, os outros tribunais já entendem que essa é a saída para o sistema brasileiro. Então, a transcendência, como sempre, está à frente, nós inauguramos isso daqui no Tribunal Superior do Trabalho. E qual que é a ideia? Se a decisão, existe a primeira transcendência que eu acho a mais importante de todas, que é a transcendência política. O Tribunal Superior do Trabalho já se manifestou sobre aquilo. Então, e o regional diz que não aplica a tese do Tribunal Superior do Trabalho. Há um recurso de revista, eu vou falar assim, eu tenho uma transcendência política. Política por quê? Porque eu exerço o meu poder de uniformização. Então, eu falo, eu vou lá e casso a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu tenho política porque está contra uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Então, eu já reconheço a transcendência. Agora, se o regional decidiu já de acordo com o que é a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, por que eu vou analisar o processo? Eu simplesmente vou dizer, está de acordo com a jurisprudência, não tem transcendência. Então, de uma forma bem simples, olha, o que ele está decidindo está correto. Então, não tem transcendência. Lembrando, se não tem transcendência, não tem recurso para SDI1. Então, o primeiro item é transcendência política. Segundo item, transcendência jurídica. O Tribunal Superior do Trabalho, hoje em dia, com a Revolução 4.0, com todas essas novas formas de trabalho que a gente tem aqui, e cada dia é uma coisa diferente, profissões sendo criadas. Eu falo muito num outro livro meu, que é da Sociedade 5.0, e o novo balizamento das relações do trabalho no âmbito das empresas, eu falo muito sobre isso. Antigamente, a gente olhava ferroviário. Vinha a legislação, estabelecia o que é o ferroviário. Bancário, vinha a legislação e trazia. Operador de telex, vinha a legislação e estabelecia. Hoje a legislação não consegue nem estabelecer o que é o Uber, que está aí, são tão complexas as relações que a gente não consegue estabelecer. Então, tem chegando muita coisa nova no Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, essas coisas novas, você vai dizer, existe uma transcendência jurídica. Jurídica por quê?
porque ainda não foi definido de que forma que deve se interpretar a lei com relação àquele caso concreto. Então, essa transcendência jurídica, ela praticamente resolve o problema. Tá certo. Você poderia dizer assim, ó, só existem duas causas. Ou o Tribunal Superior do Trabalho já tem jurisprudência, ou ele não tem. Ou ela tem transcendência política quando julga contra a transcendência, contra a oposição do Tribunal Superior do Trabalho. Se julgar contra, tem a transcendência política. Se isso não tem discussão, ainda o tribunal não se manifestou muito pouco, uma turma ou outra, e a SDI ainda não pacificou, tem transcendência jurídica. Aí você fala assim, acabou, mas não acabou. O legislador ainda seguiu adiante. Ele fala assim, tem a transcendência econômica, quando são causas maiores. E aí, cada turma pensa de uma forma diferente. E como não chega na SDI, nesses casos vão continuar pensando de forma diferente. É o que foi a opção do legislador. E aí vai acontecer o seguinte, mas a minha causa são de 500 milhões. Tá, mas já foi definido pela SDI que você não tem direito? A jurisprudência já disse que você não tem direito? Pode ser de 500 milhões, 1 bilhão, 200 bilhões. É porque você deve. Não adianta eu dizer que tem transcendência, mas você vai perder porque está contra a jurisprudência. Então, no meu entendimento, essa transcendência econômica ela vai ocorrer num único caso muito singular, em que você não tem a uniformização da Justiça do Trabalho, que é a indenização por dano moral. Claro que a gente tem alguns parâmetros, mas existem algumas indenizações por acidente de trabalho, dano moral, ou por assédio sexual, assédio moral. Então, depende do caso, você vai ver o quilate, o tamanho da empresa, se é reincidente, né, com relação àquilo, se ela tomou alguma providência, são várias situações que você vai estabelecer qual que é o valor do dano moral. E aí você não tem uma divergência com relação a isso, você não consegue discutir, não tá pacificado, e eu acredito que nem vai pacificar, então você não tem a transcendência política nem a jurídica, sobra o quê? Transcendência econômica, esses valores têm que ser grandes. Ou um valor ínfimo. Eu tive um caso que a pessoa faleceu e foi dada uma condenação de 20 mil reais, certo? Acontece isso. Então, cabe ao Tribunal Superior do Trabalho dizer, olha, isso tem uma transcendência econômica com relação a isso. E a transcendência social, né? Muitas das vezes você quer trazer uma matéria constitucional, mesmo para uma nova visão, certo? De repente, são aquelas estabelecidas no artigo 6º e 7º da Constituição Federal, que são os direitos sociais, né? Os direitos dos trabalhadores, aí entra a parte de sindical também. Então, são os direitos sociais que estão previstos na Constituição Federal, que você pode trazer. Eu acho muito raro, certo? Tanto que depois da reforma e que traz essa matéria, a gente julga, vocês viram a quantidade de processos que nós julgamos, na 5ª turma tem um caso de transcendência social. Um caso. Certo? Pouquíssimos de transcendência econômica, a gente resolve ou não tem transcendência, ou é transcendência política ou jurídica. Isso de uma forma geral, não são todas as turmas que pensam assim, certo? Mas é a interpretação que a gente dá ao dispositivo legal quando se manifesta sobre a transcendência. Ministro, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui em nosso videocast, uma verdadeira aula. E para saber mais sobre o recurso de revista, aqui o recurso de revista Descomplicado, de autoria do ministro Breno Medeiros. Ministro, muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado, eu agradeço, e eu falo uma coisa que, para nós que somos julgadores, Sim, é importante, porque muitas das vezes as matérias são extremamente importantes, os valores são altos, mas por uma ausência da técnica do advogado, ele não conhecer como que funciona o recurso de revista, nós não podemos ingressar na matéria de fundo. Ficamos frustrados aqui no Tribunal Superior do Trabalho, porque todo juiz, que é de carreira ou não, que é um ministro,
todo ele quer fazer a justiça, mas existem alguns pressupostos. O livro foi feito com essa ideia de dar o caminho das pedras, não sobre a matéria de fundo, mas explicar quais são os pressupostos para que ele não tropece antes de chegar ao final, a entregar para o ministro a matéria de fundo para que ele possa se manifestar. Então, a minha ideia é uma contribuição para a justiça como um todo e aos advogados para que eles possam trazer para nós essas teses que são muito interessantes. Tá ótimo, ministro. Muito obrigado mais uma vez. E esse episódio do videocast Vozes da CLT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.